Você tem medo da volta de Jesus? Quando me converti, em 73, o assunto de todas as conversas era que Jesus estava voltando. A volta de Jesus. Naquele período, ia voltar ali. Claro. Estava na horinha. Você estava sentindo o cheiro de glória. Vai chegar. Aí, escreveram muitos livros apavorantes. Hal Lindsey escreveu As Agonias do Planeta Terra, depois Mais Agonias do Planeta Terra e tal. Aí lançaram um livro sobre o Apocalipse, que virou também um hit naquela época. Como é o nome do autor, meu Deus, daqui a pouco eu não lembro dele. Alegorista demais. Alegorista. Nas interpretações, enfim, é até infantil, muitas coisas, mas pegou no mundo inteiro, todo mundo lê, era obrigatório, meio evangélico se vê aquele livro. Tempo que evangélico lia, né? Não esqueçam isso que está aqui, isso aqui não existia. Existia um outro tipo de gente, de igreja, Claro. que por mais enganada e tola que fosse, era sincera. A maior parte das pessoas eram sinceras com o que criam. Ainda que equivocadamente, muita coisa. Mas era outro espírito, na maioria. Já tinha grupos malucos na marginalidade, mas o core, a praça central ainda era sincera. Então foi um tempo de muito frenesi. E eu fui observando que aquele frenesi, aquela expectação sobre a volta de Jesus, que foi ficando nervosa, foi ficando aflita, foi ficando ansiosa. E eu era recém-convertido quase. E logo depois comecei a pregar e observar de todos os lados, nas igrejas, como as pessoas começaram também, juntamente com aquilo, a adoecer. Com aquela hiperexpectativa. Eu comecei a ver pessoas serem internadas. Ai, cara. Com surto, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Uma espécie de síndrome do pânico se instalando no coração de alguns, especialmente aqueles de denominações de escatologia dispensacionalista, que diz que o indivíduo não pode ter nenhuma segurança de nada. Então ele pode estar salvo e deixar de estar salvo. Dependendo de um erro comportamental dele, ele perde tudo. Sim. Isso gera um desespero na alma das pessoas, uma angústia. Amanhã eu posso estar no inferno porque eu fiz uma coisa errada. Se eu fizer uma coisa que não agrade a Deus de manhã. Acabou pra mim. Pra sempre. Aí, Acabou. se acontecer de ele morrer naquele dia, o Senhor Jesus voltar, ele está liquidado. Eu imagino o que é viver assim, Que isso? se sabendo, a pessoa se sabendo tão ambígua, tão frágil, tão ambivalente, tão pecadora. É. Então produzia muita angústia. Que havia os que ficavam histéricos, muita histeria, e havia aqueles que tinham crises de angústia, pânico, um medo de um abandono cósmico imenso. E foi quando eu comecei a entender e ler, fiquei curioso, fui ler para trás os movimentos de ênfase escatológica no curso desses 2000 anos, praticamente, de história da fé cristã no planeta, e vi que, na maioria das vezes, os grupos que se reuniram em volta desse tema e o fizeram único tema, todos adoeceram. Meu Deus do céu. E quanto mais o indivíduo se concentra exclusivamente nesse tema e abandona o todo da vida,
mais certamente ele se fragilizará e, consequentemente, vai se enfraquecer a ponto de poder se debilitar emocionalmente, de modo grave. De modo que o que eu vou mostrar agora tem essa introdução necessária. Tá. E o que eu vou mostrar e vejo na pessoa que eu vou mostrar, que me parece falar com toda a alma, com toda a dor dela, com toda a angústia, com toda a sinceridade, eu já vi milhares de vezes no curso da vida. Eu sei o que essas pessoas estão sentindo, sei como elas estão sofrendo e sei como é impossível aguentar viver naquele nível de expectação angustiosa, carregada daquele medo de juízo que a ideia da volta de Jesus provocou nela. Isto dito, eu vou mostrar, você preste atenção, depois eu vou comentar só um pouquinho. Roda. Eu sei que eu estava numa festa, num sítio, e tava meu pai, minha mãe, minha irmã, meus filhos. E eu tava escuro, era uma festa à noite. E eu vi Jesus vindo. Iluminou tudo, cara. Acendeu como se fosse dia. E a minha irmã tá grávida agora, tá de 3 meses. E no sonho o filho dela tinha 1 ano. O neném sumiu, minha irmã sumiu, o meu marido sumiu e eu fiquei. Mas o mais desesperador, cara, foi ter visto meus filhos ficar. Meus 2 filhos ficaram. Meu pai ficou, minha mãe ficou, meu irmão ficou. E dali, quando Jesus subiu, foi embora, tudo ficou escuro, foi tremendo. Aí não tinha mais água, não tinha mais nada, não tinha o que comer, não tinha mais nada. Gente, eu tô falando um negócio sério. Eu não sou evangélica, eu não sou batizada, eu não sou conhecedora da palavra também. Eu tô começando agora a conhecer. Tô tentando entregar minha vida nas mãos de Deus. Tentando não, eu vou conseguir porque eu tô firme. Mas esse sonho que eu tive foi tremendo, gente. É sério mesmo. É um desespero tão grande que não tem desespero maior. Eu não sei se é porque eu também vi meus filhos ficarem também no sofrimento. Mas, gente, não tem desespero maior. Gente, eu não estou aqui fazendo ideologia de igreja, de nada. Eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo ou não. Eu não sou evangélica, eu não sou nada. Não sou nada. Gente, eu venho aqui até pedir perdão para quem eu já fiz mal um dia. Peço perdão de todo o meu coração. Até alguém que tem alguma coisa contra mim, eu peço perdão. Eu não sei se é algum motivo ou não. Se eu falei alguma coisa, eu peço perdão para todos. Todos. Galera, é sério, Jesus está voltando. Isso não foi um sonho, foi um sonho muito real. Muito real. Eu acordei suada, desesperada. E não tem desespero maior. Eu estou aqui para falar que não existe desespero maior do que você ficar aqui. Elaine, você mandou esse vídeo para todo mundo, a quem interessar possa. Só que como foi para milhares de pessoas, acabou vindo para mim também. E eu assisti com um carinho e uma dor muito especial no meu coração, com muita ternura, com oração em seu favor do seu coraçãozinho. O que eu olhei e vi, depois de muita experiência, muita viagem, muita jornada, com pessoas sentindo a sua dor, ou tomadas por perplexidade idêntica ou até muito mais angustiosamente intensa, como eu disse no início, o que eu senti, eu espero que você entenda. Número 1, é absolutamente inegável que você foi esmagada
pelo poder de 3 sonhos poderosamente instilados na sua alma, como advertência, como um chacoalhar que você nunca tinha tido na vida antes. E foram sonhos, como você mesmo disse. E os considere como sonhos. Considere-os como sonhos. Apenas como sonhos. Não como uma revelação necessariamente direta de Deus para você. Porque foram sonhos e sonhos baseados em informações que você tem, mesmo sem saber. Você mora no Brasil, no ocidente da Terra. Você está aí com que idade? Entre 37 e 40 e pouquinhos anos, nessa variação. É casada, é uma mãe apaixonada pelos filhos, ama a família, vive no meio de toda essa confusão. Cada dia é um dia apocalíptico que a gente vê diante de nós. A televisão é apocalíptica, a internet é apocalíptica, as notícias mundiais são apocalípticas, os dramas e a soma, a síndrome angustiosa da soma dos fatores de perigo no planeta são tantos, é um caleidoscópio tão indescritível que é impossível o indivíduo que habita esse ambiente não ficar esmagado por todo tipo de expectação negativa. O que a maioria faz é entrar em processo de fuga, de evasão, de não pensar ou de se anestesiar para não encarar. É o que a maioria faz. Aliena-se. Mas uma pessoa como você, e você especialmente, não conseguiu. Por razões que só Deus sabe, no conjunto de coisas que Ele mesmo criou dentro do seu coração. Agora, você tem informações. 3 ou 4 vezes durante a sua narração você disse, foi tremendo. Essa é uma expressão evangélica de dentro da igreja, ou de quem ouve programas de TV, programas de rádio. Faz parte de um jargão de crente. Você tem amigas crentes, tem amigos crentes, tem parentes crentes. Você só não foi de igreja até hoje. Mas ouvir essa história, você já ouviu de muitos modos. Ela hoje passa em seriados de televisão, os Leftovers e outras séries sobre arrebatamento dos crentes e a não ida dos demais e a caotização do planeta. Está presente em todos os lugares. Aí você diz, mas eu não vi isso. Mas alguém viu, alguém comentou. Isso está para todo lado. A gente vai montando o nosso patchwork, a gente vai juntando os nossos pedaços inconscientemente. E toda essa angústia do planeta e essa falta de solução para a humanidade naturalmente evoca no coração de uma pessoa que espere o bem, o desejo da volta de Jesus, mas quando ela compara essa volta de Jesus anunciada, ouvida de muitos modos diferentes, parênteses, até o History Channel, quase todo fim de semana te mostra algum programa de natureza escatológica, porque mesmo quem não é de igreja hoje está exposto a isso na grande mídia, e no cabo, e na internet, e em todo lugar, de todas as formas. De modo mal feito, de modo bem feito, de modo sofisticado, de modo que não há quem no Ocidente não esteja exposto a esse tipo de informação e que não saiba que existe essa grande expectação no coração de muitos. Só que essa expectação apanhou você nesse estado de fragilidade, porque no seu coraçãozinho você ainda está se esforçando e você disse, eu vou conseguir ser de Deus. Isso é que me doeu. Quando você disse, eu ainda vou conseguir.
Eu aprendi agora que igrejas somos nós. Você deve ter aprendido isso comigo, porque até há 20 anos atrás era um pecado um crente dizer isso. Quando eu falei outro dia isso, há pouco tempo atrás, de novo, depois de ter dito 1 milhão de vezes em tantos lugares, no programa do Danilo Gentili, ficaram aí 6 meses discutindo essa frase óbvia. Realmente a igreja somos nós. Só tem um detalhe, minha filha, você não tem que fazer por merecer. Cristo já pagou. Se você quer ser dele, você já é. Se você não quer viver ausente dele, é porque o seu coração já é dele. Se você quer ser incluída na sua volta, é porque o seu coração já é dele. Se você se angustia com um sonho, como os sonhos que você teve, é porque o seu coração já é sensível para ele. Em outras palavras, minha querida, você é dele. O que importa é só ser dele. Eu, por exemplo, não tenho a menor preocupação com a volta do Senhor. Eu sei que ele vai voltar. Quando? Ninguém sabe. Como eu disse no início, essas ondas de expectação sobre a volta de Jesus acontecem de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos. Elas vêm ter uma intensidade de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, aí elas fazem um pico. Porque um monte de profecias são faladas, não são cumpridas, aí o povo dá uma desanimada, o povo tem memória curta e esquece logo, aí surge um outro levantando de novo 1000 vezes a expectativa e todo mundo entra nesse estado frenético, 2, 3 anos, frustram-se com as previsões, aí tem uma barrigada, e andam assim nessa ciclotimia, que não foi o que Jesus ensinou, para a paz da salvação. Que é o que você está precisando é disso, viu, minha filha? Eu não quero me meter em nada além disso, mas só pedir para você também evitar ir nessas igrejas. Você já deu uma aí de crente escatológica, dizendo, eu ouvi dizer que essa geração de Israel, não sei bem, 70 anos, não entra nessa história de gente que fica marcando a volta de Jesus com um ano, com isso, que aquilo é furada, minha filha. Isso não começou agora, tem 2000 anos de história atrás de ti. Milhares fizeram isso. Tudo furado, sabe por quê? Porque Jesus disse que aquele dia, aquela hora, significando o tempo, a era, ninguém sabe. Ninguém. Quem disser que sabe já começou a te enganar. Ele disse, enquanto eu vou voltar, mas enquanto eu não volto, não fique angustiado contando os dias para a minha vinda. Ao contrário, aplique os seus dias, é o que ele ensina em Mateus 24. Mateus 24, ele fala sobre esse período antes da volta dele e a volta dele. Leia aí. Aí ele prossegue dizendo, enquanto isso, trabalhem, tratem os outros com amor, cuidem da vida indiscriminadamente, de modo generoso, esforcem-se por fazer o bem perante todos os homens, usem os seus talentos, todos os dons que vocês tenham recebido, para o bem da humanidade, para que a passagem de vocês pelo planeta seja uma contribuição de vida. Botem todo o melhor de vocês a serviço da vida no mundo. Para isso vocês foram colocados aqui, para multiplicar dons e graças. Além disso, ele disse, me veja em todo ser humano desprovido, carente, miserável, angustiado, sofrido, solitário, deprimido, abandonado, inabraçado, marginalizado, sem amor, rejeitado, refugiado, homeless. Todos esses você me achará mais diretamente olhando nos olhos desses do que fixando seus olhos nos céus e nas nuvens. Enxergue-me no seu próximo destituído.
para que naquele dia eu diga: bem-aventurado, meu filho, porque quando eu estava nu, com fome, com sede, pobre, marginalizado, refugiado, abandonado, largado, tu me acolheste, me hospedaste, me vestiste, me deste água, me socorreste, me curaste, me abrigaste. É isso que a gente tem que fazer na espera. Ao invés de entrarmos em estado de qualquer que seja o desespero, quanto à tua casa, crê no Senhor Jesus e já estás segura. Agora, se você está na mesma situação, tem medo da volta de Jesus, sofre dessa angústia, vive com essa paranoia, ou tem gente que se esquizofreniza a partir desse tema. Tem muita consequência negativa quando o equilíbrio não é ensinado, quando é o desequilíbrio que determina a caminhada das pessoas, você entendeu? Caio, o pior é aquela coisa do eu vou ficar, né? É. Ai, aí o cara endói. É o mesmo cara que hoje está salvo e amanhã não está salvo. É, eu vou ficar. Todos os membros dessas denominações que não dão certeza de salvação, onde o cara é salvo pelas boas obras, ou pelo pedágio que paga na igreja cumprindo o regimento interno da denominação, essa coisa ridícula. Sim. Todos esses são tendentes a desenvolver essa doença, essa angústia, essa aflição desesperadora. E existir nesse estado é insuportável. É nojento, é loucura. É insuportável. A pessoa fica louca. Tem gente que surta antes, tem gente que adoece depois, mas quem quer que tente existir nesse estado se desequilibra para sempre. Eu já vi, eu estou na história, eu estou na estrada há milhões de anos É verdade. de observação para todo lado.